preservando a originalidade do nome do Criador, Yud-Rei, Vav-Rei, YHWH. Saúdo a todos com a paz do único Deus vivo, verdadeiro, eterno e Criador, nas pessoas do Pai eterno, Iau, do Filho eterno, Iauxa, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Shalom a todos. Você que acrescenta ou tira qualquer coisa das Escrituras Sagradas está sob a maldição da própria palavra. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, e ao lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, e ao lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Aleluia e glória ao eterno Criador Iau. Você pode questionar, isso se refere apenas ao livro do Apocalipse. Na interpretação da palavra, refere-se ao livro desta profecia, o próprio livro do Apocalipse. Na aplicação da palavra, aplica-se a toda a Escritura Sagrada. A mensagem central é a seriedade de transmitir fielmente a palavra do único Deus vivo, verdadeiro, eterno e Criador, nas pessoas do Pai eterno Iau, do Filho eterno Iauxa e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, sem acrescentar doutrinas humanas, nem remover ensinamentos que contém nas Escrituras Sagradas. Na aplicação da palavra, aplica-se a toda a palavra das Escrituras Sagradas, porque no contexto bíblico está escrito: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do soberano vosso Criador, Iau, que eu vos mando, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Aleluia e glória ao eterno Criador, Iau. Dentro do contexto bíblico está escrito: toda palavra de Iau é pura, refinada,
e digna de confiança. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda, te reprove e seja achado como um mentiroso. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Michés, Provérbios 30, 5 e 6. Aleluia! E glória ao eterno Criador e ao. Não existe essa ideia de não poder pronunciar o nome do Pai eterno e ao, e o nome do Filho eterno e Alcha, porque o nome do Filho eterno traz em si o nome do próprio Pai eterno Iau, pois seu nome é Iauxa, e tentaram apagar o nome desde a época de Irmial, de Jeremias, para não haver mais memória. Assassinar Irmial, Jeremias, significaria o fim de sua memória em Ialdá, em Judá, e também afastaria definitivamente o povo de Ialdá, de Judá, de Ial, de tal modo que seu nome se perderia entre eles, e o nome do Filho eterno, Iauxa. O nome do poderoso, do soberano, do eterno Criador Iau deve ser pronunciado, sim. O Criador salva seu povo e reúne entre as nações, para que todos, em nome do Filho eterno Iauxa, possam glorificar, dando graças, glorificando e exaltando o nome de Iau, com a atuação do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Devemos santificar o nome de Iau, honrando quem ele é. O que não podemos fazer é tomar o nome dele em vão, porque o soberano Iau não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, usando de forma vazia, jurando falsamente e representando com hipocrisia, como muitas pessoas profanam o santo nome de Iau, aquele que é o eu sou o que eu sou, o eu serei o que serei, o eu sou aquele que era, que é, que sempre será, o eu sou a causa do que venha a ser. Não profanem o santo nome de Iau. Os homens estavam servindo o seu próprio eu e tinha-se apostatado de Iau, assim como nos dias de hoje muitos estão se apostatando da fé. A linguagem aplicada a Irmial, a Jeremias, foi também aplicada a Iauxa quando ele foi
oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Aleluia e glória ao eterno Criador e ao. A linguagem aplicada a Irmial, a Jeremias, quando fala da destruição tanto da causa como do efeito, é semelhante quando diz: mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança, mas não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemos da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Irmial, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Aleluia e glória ao Deus vivo, o eterno Criador e ao. Não existe a prática de substituir nomes por títulos ou apelidos. Nomes próprios de pessoas e lugares não devem ser traduzidos e sim transliterados corretamente, porque não são passíveis de tradução. Nomes próprios de pessoas e lugares devem ser preservados e transliterados corretamente, já que não podem ser traduzidos. Muitos estão sob a maldição da própria palavra das Escrituras Sagradas, porque traduziram nomes próprios de pessoas e lugares, como também tiraram, substituíram e acrescentaram. Muitos mudaram o ministério de apostolado, mudando de apóstolo para pastor presidente. A exemplo do dom de apóstolo, foi concedido pelo Deus vivo, o eterno Criador, à igreja, com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo para a edificação da igreja. E a uns, pois, na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Corintiá, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aleluia e glória ao eterno Criador e ao. E ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres,
conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia e glória ao eterno Criador e ao. Os dons citados estão em plena vigência para a obra missionária, tanto no masculino como no feminino. Não se esqueçam, nome de lugares e pessoas não podem ser traduzidos como fizeram ao longo da história, o qual já expliquei várias vezes no meu canal do YouTube, Apóstolo LP Lenildo Pereira, que o único Deus vivo, verdadeiro, eterno e criador, nas pessoas do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, abençoe a todos.